Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, na primeira mensagem você deve lembrar que quando João se encontrou com o filho do homem, a Bíblia diz que ele se prostrou. Quando eu vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. Aquilo era o impacto da presença e uma expressão já do envolvimento de João naquela imagem que estava diante dele, que merecia e que era para ser adorada. E importante, um detalhe aqui que a gente precisa lembrar, é que João não foi repreendido. Obrigado. Não, João, ele continuou aquela atitude, ele foi levantado pelo Senhor, mas não no sentido de que ele não fizesse isso. Porque quando a Bíblia mostra pessoas se prostrando, por exemplo, diante de anjos, elas podem sair, nós vamos orar aqui, pode sair, 4 a 10 anos. Nós vamos orar agora e a gente coloca o nome das crianças junto. Quando Jesus, irmãos, ele recebia essa expressão de que alguém se ajoelhava diante dele, e você não vai ver em nenhum momento da Bíblia dizendo, não faça isso. Ao contrário, ele aceita aquela adoração. Por quê? Que os anjos e as outras autoridades não tinham essa mesma atitude. Porque Jesus merece ser adorado. Ele é Deus. Então, quando a igreja se reúne aqui, anjos certamente estão presentes, potestades estão presentes, mas Jesus está presente e é diante dele que nós nos prostramos. Então, o tempo inteiro, irmãos, quando nós estamos cantando, orando e ouvindo a palavra, nós estamos na presença desse Jesus, diante de quem João chegou a cair, tamanha glória que ele contemplou naquela visão no início do livro de Apocalipse. Então vamos orar, vamos falar com esse Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por toda a liberdade que o Senhor nos dá na tua presença. De estar neste lugar, de estar neste culto, de estar adorando o Senhor com cânticos, com orações e agora com a tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando mais uma vez aqui. Abençoa as crianças, as irmãs que vão estar com elas. Que o Espírito do Senhor também esteja ali manifestando no coração daquelas crianças, Pai. O Senhor sabe que elas precisam, Pai. Elas vivem num mundo tão difícil e elas precisam também ser crianças cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa as professoras que vão estar ministrando para elas. Enche elas também do Teu Espírito, da Tua unção, da Tua graça. Visita-nos aqui nesse lugar, Senhor. Mais uma vez te pedimos. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Fala, Senhor, através daquilo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Nós entregamos mais uma vez esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, aquele que reina e que voltará com grande glória e poder, Pai. Em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, irmão, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Como eu falei já, a gente tinha um plano de trabalhar todas essas igrejas aqui, mas nós não vamos fazer isso para a gente não fazer correndo. Então, se você quiser completar essas reflexões aqui, você vai lá na igreja, nós vamos completar nos próximos domingos pela manhã, porque logo depois nós vamos começar a nossa escola bíblica também, já com as nossas revistas. Então, enquanto essas revistas não chegam, nós vamos estar completando essas cartas lá. Então você, se quiser estar conosco lá, é bem-vindo. Isso é uma palavra aos visitantes, porque os membros, nós esperamos vê-los lá, né?
carta de Paulo, a carta de Jesus à igreja de Esmirna. Nós já falamos, né, que João estava na ilha de Patmos, e ali ele tem uma visão, e o Senhor tem ali 7 cartas, as 7 igrejas. E como nós vimos, eram igrejas reais. E essas igrejas, elas têm características que podem ser encontradas na igreja dos nossos dias e especificamente, particularizando também nas nossas próprias vidas. Porque nós estamos falando de gente. E aí, o Senhor diz assim: escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Amém. Meus irmãos, o Senhor tem aqui, e você já percebeu, você que você é uma pessoa, você que está aqui é uma pessoa inteligente, você já percebeu que em cada uma dessas cartas, Jesus, ele faz uma avaliação da igreja. Meu irmão, Jesus, o olhar de Jesus, nós aprendemos, é como chama de fogo. E o que isso significa? Que ele conhece completamente todas as coisas. Então, não adianta, ele quando olha para uma igreja, quando ele olha para uma vida, por mais bonita que seja a aparência, por mais aparentemente santificado ou santificada que seja a aparência, por mais legalista que sejam os procedimentos, por mais que hajam rituais e gestos que aparentam um certo compromisso com Deus, mas Jesus conhece de fato quem cada um de nós é, irmãos. Ele conhece. Isso ao mesmo tempo deve nos causar um santo temor, e ao mesmo tempo isso nos liberta, irmãos. Porque tem muita gente doente, emocionalmente, espiritualmente, porque vive uma farsa. Tenta viver uma coisa que não é. E você passar 24 horas por dia, ou 12 horas, 18 horas, 20 horas por dia, tentando aparentar alguma coisa que você não é, isso adoece as pessoas, isso mata você, isso destrói a gente psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E há muita gente assim. A gente pode cantar, a gente pode dizimar, a gente pode ofertar, a gente pode até evangelizar, e fazer tudo isso sem ser, nós vimos aqui, daqui a pouco eu vou comentar isso, sinagoga de Satanás. Nós estamos diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Ele contempla a sua vida. Ele sabe quais são as suas prioridades, o que realmente move o teu coração, o que realmente nos motiva, o que nos alegra. Quando você sai da barraca ou sai da onde você está, quando a trombeta toca, agora não vai ser mais a música do Jornal Nacional, agora vai ser a trombeta. Foi de Deus, a gente estava ali sentado, Alex, você não tem uma trombeta aí não? Falou, tenho, pastor, então toca a trombeta. E eu vi que teve irmão que saiu correndo. O que está acontecendo? Jesus está chamando ali. Imagine a trombeta verdadeira quando tocar, irmão. Imagine se você não estiver preparado. Então, irmãos, nós estamos diante daquele que nos conhece. Então não adianta eu tentar aparentar uma coisa que eu não sou. Não adianta eu ficar ali inventando uma realidade que não existe.
O Senhor o tempo inteiro Ele sabe, Ele conhece. Ele, o tempo inteiro Ele diz, eu conheço, eu sei. Eu sei quem você é, eu sei que igreja é essa. Eu sei. Então, eu estou diante daquele que me conhece por dentro, por fora, de todo modo, de todo jeito. Então, não adianta, eu tenho que tentar buscar ser eu mesmo. E quando eu chego à posição de dizer, Senhor, eu sou esse aqui, Senhor. Eu tenho esse pecado, eu tenho essa luta, eu tenho essa batalha. Eu começo, então, a entrar no caminho da libertação, irmão. Da cura. Entende? É muito comum isso, irmãos, infelizmente. Às vezes, os casais saem de casa, brigando, quase saindo no tapa, literalmente. Estou meio rouco, então vou ter que beber muita água hoje, irmão. E entra no carro, e vai, e aquela brigalhada, às vezes até xingando, um fazendo ignorância com o outro. Aí quando vai chegando na porta da igreja, parece que desce uma unção naquele carro. A unção da hipocrisia. Porque cada um veste uma máscara, limpa a garganta, e aí a gente põe aquela máscara de crente de domingo de manhã, ou só de domingo à noite, e entra na igreja com aquela cara como se a gente tivesse, assim, uma bênção maravilhosa. Estou dizendo que você tem que entrar na igreja brigando, nem o primeiro que você encontrar é você dizer que está acontecendo, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que eu preciso encarar a realidade, que se há coisas que não estão funcionando, eu preciso acertar a minha vida. Até quando eu vou ficar assim? Porque nós estamos falando aqui de um Jesus que ele manda uma carta para cada igreja, e ele não manda assim uma circular. Quem trabalha na escola sabe o que é isso, uma circular. É aquela palavra que serve para todo mundo. De repente, aquela escola de lá não está nem tanto o caso dela, mas como é um documento único, serve para todo mundo. Não, aqui era uma carta muito específica. Olha, eu conheço a situação da cidade, eu conheço onde você está, eu conheço o que você está passando aí, eu conheço as suas virtudes, eu conheço os seus defeitos, eu conheço. Então você vê que na primeira visão que João tem, uma das imagens simbólicas do Apocalipse é o quê? Olhos como chama de fogo. Aí na sequência ele vai dizendo nas cartas, eu conheço. Por que eu conheço? Porque os meus olhos são como chama de fogo. Então não adianta. Uma igreja. Às vezes você vai visitar uma igreja, você chega lá, mas que igreja boa. Puxa, que louvor bom, que cadeira confortável, que ar-condicionado bom, que decoração bonita, que pastor bem arrumado, que coral, que não sei o quê, que recepção, que boletim, que tudo bonitinho, e o português polido, tudo bacana. Mas, de repente, aquela igreja disse... Aí você entra. Não, você é membro dessa igreja. Aí, quando você começa a viver aquela igreja, você vê que aquilo ali, muitas vezes, era só aparência. Mas Jesus conhece, irmão. Jesus conhece. Nós não estamos... A gente, às vezes, fala assim, você pode esconder do pastor. É verdade, irmãos. A gente, às vezes, esconde de um líder, de um professor nosso, da escola bíblica, do pastor, do líder do nosso ministério. Mas Jesus conhece, irmão. Jesus sabe. Você vê que todas as cartas ele diz, eu conheço. Eu sei quem você é, eu sei esse momento, eu conheço a sua realidade. E aqui não é diferente. O Senhor escreve ao anjo da igreja em Esmirna, a gente já falou o significado de anjo, certamente era o pastor, líder da igreja. E aí Jesus diz, eu sou aquele que é o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Cristo, ele se apresenta à igreja. E ele se apresenta à igreja de acordo com a necessidade e a realidade que aquela igreja estava vivendo. Isso mostra, irmãos, a sensibilidade de Jesus. Quando Jesus
ele se apresenta a nós, ele sabe como se apresentar a nós. De repente, se a gente precisa ser disciplinado, ele vai se apresentar como juiz, olha. Se a gente precisa ser acalentado, ele vai se apresentar como pai. Se a gente precisa ser curado, ele vai se apresentar como o médico dos médicos. Se a gente está desorientado, ele vai se apresentar para nós como o nosso mestre, que vai nos guiar. Se você está triste, ele vai se apresentar como aquele que é o consolador. Ele sabe como se apresentar na nossa realidade, irmãos. E por isso ele diz, eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas reviveu. Por que ele fala isso, irmãos? Porque a igreja de Esmirna estava vivendo um tempo, como todas as igrejas aqui, mas Esmirna de uma forma muito singular, muita perseguição. Roma dominava aquele tempo, e Roma, nesse tempo aqui, ela era contra os cristãos, porque os cristãos verdadeiros não se dobravam diante do imperador, e quem não se dobrasse diante do imperador era morto, era perseguido, sofria, porque era visto como traidor, como alguém que não se podia confiar, e tinha que ser eliminado, tinha que ser contido, porque era uma ameaça ao império de Roma. E o Senhor, ele chega se apresentando como que é o primeiro e o último, como aquele que foi morto e reviveu. Porque há uma igreja que havia os seus crentes, muitos estavam sendo mortos, por causa do seu compromisso com Deus. E eu sempre, irmãos, há muitos anos, quando eu estava no seminário, aquilo me marcou muito. Existia ainda o comunismo, a União Soviética ainda existia. E a gente recebeu uma visita no seminário de um irmão que conseguiu fugir da União Soviética. E ele nem falava português, ele era interpretado por um outro irmão, e ele explicando um pouco como era a vida dele. E aí ele trouxe, na época não existia slide, internet, era slide, aquele slidezinho. Então ele mostrou uns slides, ele celebrando a ceia dentro do mato, porque eles não podiam celebrar a ceia num lugar onde eles fossem pegos. Então eles entravam numa mata, num mato, e ali eles encontravam uma lareira, e ali eles celebravam a ceia para poder ter liberdade. E ele foi contando aqueles testemunhos, eu falei, meu Deus, que sofrimento, quanta luta para servir a Jesus. E ali eu comecei a saber que existia isso. Tem muitos de nós que nem sabem que existe esse tipo de igreja. E nós, como eu tenho falado aqui, tenho repetido aqui, eu fico assim, como pastor e como crente, porque isso não é uma preocupação minha só como pastor, mas há muito tempo que eu observo isso. Como nós que vivemos no Brasil com tantos privilégios, às vezes somos tão frios, tão insensíveis, tão acomodados. Como nós deixamos de perceber o privilégio que o Senhor nos dá, de podermos ter a liberdade que nós temos. Porque, irmãos, Jesus, ele não esconde a possibilidade do sofrimento na vida do crente. Porque o máximo que pode acontecer depois do sofrimento na vida do crente é o quê? A morte. Depois do sofrimento, o que o crente pode passar? Morte. Mas Jesus, ele tem a solução até para a morte, irmãos. Porque ele morreu, mas ele reviveu. Então, o cristão, irmãos, com Jesus é vencer ou vencer. Nada. O Império Romano tentou, irmãos, barrar o avanço da igreja. Onde está o Império Romano hoje? E onde está a igreja de Jesus? O Império Romano acabou, irmãos. O Império Romano ruiu. Todo aquele poderio militar, político, intelectual acabou. Mas a igreja de Jesus continua marchando em direção ao encontro com o noivo, irmãos. Nós somos prova disso. Nós estamos aqui no século 21. Aqui existem jovens, adolescentes, adultos, anciãos. Nós estamos aqui, outros irmãos nos antecederam, outros deram a vida, nos evangelizaram. E essa chama foi passada, e essa chama está na nossa mão, e ela não pode morrer na nossa mão, ela tem que ser passada adiante. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela é invencível, irmãos. Na China, já comentei isso lá na nossa igreja, na China, quando houve a Revolução Chinesa,
Eles fizeram o seguinte: vamos pegar todos os missionários estrangeiros, americano, inglês, que estão lá, e de outros países, vamos mandar embora ou vamos matar. Então eles mataram missionários, expulsaram missionários, pegaram os crentes. O que nós vamos fazer com os crentes chineses que estão aqui? Vamos pegar, tem essa família aqui, então vamos pegar o pai e o filho, vamos jogar lá para o outro lado da China, deixar a mãe aqui, outros nós vamos matar, e foram fazendo isso. E nós vamos proibir impressão de Bíblia, vamos acabar com o cristianismo, porque o cristianismo é uma ameaça ao comunismo, porque o comunismo oficialmente ele é ateu. Então, para eles a fé é uma maneira de manipular as pessoas. Então, a fé, o cristianismo é um modo do capitalista manipular os ignorantes. O comunismo é a solução. Tá bom, eles tentaram fazer isso. O tempo foi passando, irmãos. O tempo foi passando. Sabe o que aconteceu com aqueles crentes que foram espalhados pela China? Eles começaram a evangelizar. Começaram a se reunir nos lares, em pequenos grupos, nas casas. Eles não tinham pastores, mas o pouco que eles sabiam, eles iam passando um para o outro. Esse irmão que eu falei da antiga União Soviética, ele disse que na igreja não tinha Bíblia. Então os crentes, a Bíblia que tinha, eles rasgavam a Bíblia, o irmão levava aquela página para casa, o outro levava outra página, e eles decoravam aquelas partes, eles traziam e trocavam uns com os outros, para que o maior número possível pudesse ter acesso a alguma porção das Escrituras. Na China era daí para pior. Mas quando o governo chinês foi se dar conta, anos depois, a igreja da China já havia experimentado avivamento espiritual e se tornou uma das maiores igrejas do mundo. E até hoje eles continuam tentando perseguir de alguma maneira, mas eles não conseguem conter a igreja de Jesus, irmãos. Porque Jesus disse assim: eu sou o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, irmãos. Sabe qual é a maior derrota que uma pessoa pode sofrer, irmãos? A maior derrota não é a morte física, a maior derrota é o inferno, irmãos. Porque em Cristo nós somos ressuscitados para a glória. Como o pastor Jorge Mauro comentou ontem, né? Ou você vai para o céu pela terra ou você vai pelo ar, se você realmente é de Jesus. O Senhor, irmãos, Ele reconhece essa igreja como uma igreja sofredora, uma igreja batalhadora, irmãos. Ele diz no verso 8, que Ele conhecia, que Ele sabia, verso 9 diz, conheço tua tribulação e tua pobreza. A cidade de Esmirna, irmãos, era uma cidade rica, mas a igreja que estava ali era uma igreja pobre, porque os cristãos eles eram mandados embora dos empregos, eles eram pressionados, aquela igreja era uma igreja que sofria, que padecia, era uma igreja pobre numa cidade rica, mas a Bíblia diz que era uma igreja firme, irmãos, era uma igreja batalhadora. Uma igreja relevante na terra, irmãos, tem que ser uma igreja que trabalha, uma igreja batalhadora, uma igreja que está disposta a sofrer por Jesus. Nós cantamos aqui, tudo entrego. Eu estava ontem cantamos, hoje de manhã, e eu estava pensando, Senhor, isso que eu estou cantando é muito sério. Tudo entrego. Tudo entrego, entrego tudo a Ti. Será que isso é verdade? Vou repetir o que eu falei ontem. A gente canta, tudo entrego. A gente às vezes não tem coragem nem de ir para o culto, morando do lado da igreja. Como é que eu vou cantar tudo entrego, irmão? Tudo entrego coisa nenhuma, irmão. Alguém já disse que a hora que o crente mais mente é na hora do louvor. E é verdade. Como a gente mente na hora do louvor, irmãos? Tudo é entrego. Aí, irmão, coisas mínimas a gente não é capaz de fazer. Mínimas. Então, nós estamos diante daquele que diz, eu conheço. Eu conheço. Estou dizendo que ninguém entrega, mas nós temos que parar e pensar, irmão, o que eu estou cantando? Tudo entrego? Mas eu não sou capaz nem de, sei lá, de coisas mínimas no dia a dia meu como cristão. Eu trabalho com alguém dia e noite e aquela pessoa nem sabe que eu sou crente. Eu chego na igreja e digo, tudo entrego. Tenho meu parente que não é crente, ele nem sabe que eu sou
membro da igreja, tudo entrego. Tem o meu vizinho que não é crente, ele nem sabe, tudo entrego. Tem a minha igreja, eu só vou lá para criticar, tudo entrego. Tem o trabalho, um evento, um evangelismo, eu não coopero, não estou nem aí, tudo entrego. Entende? Minha família, minha esposa, meu filho, minha filha, eu não estou nem aí para o coração deles, tudo entrego. É mentira, irmão. Eu não sei, porque eu não conheço você, não conheço o teu coração, mas Jesus conhece, irmão. Jesus conhece, Jesus está dizendo, eu sei, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu sei que você é uma igreja batalhadora, Jesus está falando para a igreja de Esmina. Servir a Deus, irmãos, exige tudo o que nós somos, tudo de verdade, irmãos. Não dá para a gente servir a Deus 50%, ou nós somos ou não somos do Senhor. É isso que a Bíblia, o desafio do Evangelho é esse, irmão. Ou eu sou de Jesus ou eu não sou. Não dá para mim ficar servindo dois senhores, 50% Jesus, 50% eu, as minhas prioridades, as minhas vontades, o que eu acho, o que eu quero, o que eu deixo de achar. Tudo que eu tenho, toda a minha vontade, irmãos, tem que ser submetida a Jesus. Eu acho muita coisa, irmão, nós somos achistas profissionais, mas eu tenho que pegar tudo isso e dizer, Jesus, o que é que o Senhor acha? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que agrada o teu coração, Jesus? Essa é a atitude. Porque, irmãos, a igreja de Esmirna foi uma igreja que o Senhor só colocou observações positivas. Ele diz, olha, eu sei que vocês sofrem, eu sei que vocês vivem numa cidade rica, mas vocês são pobres. Não é porque aquela igreja não tinha gente que queria trabalhar, é por causa da perseguição. E olha que palavra dura de Jesus sobre a descrição da cidade. Ele diz, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. O que era isso, irmãos? Eram falsos judeus, irmãos. Dizem alguns estudiosos que esses falsos judeus, eles haviam cedido ao culto ao imperador. Vocês lembram que eu falei isso, que naquela época o imperador era considerado Deus. Então, por que eles cediam? Eles adoravam o imperador, mesmo sabendo que não podiam. Porque se eles não adorassem, os bens deles, os bens materiais, seriam confiscados. Então, eles faziam uma média. Ao mesmo tempo que eles se diziam que eles tinham fé em Deus, eles adoravam o imperador. Então, eles criavam uma espécie de ecumenismo, um sincretismo, uma mistura de culto. Culto ao imperador e culto a Deus. Só que a Bíblia está dizendo que Deus, ele rejeita esse tipo de coração dividido, irmãos. E ele chama aquele ajuntamento, aquela congregação que tentava viver de uma forma, fazendo um acordo com o mundo e um acordo com Deus, de sinagoga de Satanás, irmãos. E o Senhor, ele reconhece, ele louva aquela igreja, porque aquela igreja não seguiu esse modelo, não seguiu esse exemplo daquele grupo que Jesus chama de sinagoga de Satanás. Agora eu pergunto a nós nessa manhã de estudo e reflexão, será que existem hoje igrejas sobre as quais o Senhor vai dizer, vocês não são meus, vocês são igreja de Satanás? Será que existe? Vocês são igreja de Satanás. Por que são igreja de Satanás? Porque vocês querem agradar a Deus e agradar ao mundo. Vocês querem fazer um acordo com o mundo e um acordo com Deus. Deus, irmãos, ele não aceita isso, ele é exclusivo. Só ele é Senhor. Só ele quer ser adorado. Só ele quer ser reconhecido, irmãos. Entre aspas, Deus é ciumento, ele não abre mão dos seus servos. Ou nós somos ou não somos do Senhor. Então aqueles judeus serviram como referência, dizendo, ó, ainda bem que vocês não seguem esse modelo, vocês não ficam imitando o que o mundo imita, vocês não seguem os valores do mundo, o modelo do mundo, o sistema do mundo, vocês são meus. Então, obrigado, igreja, louvado seja essa igreja, porque essa igreja está sendo fiel, essa igreja está sofrendo, está pagando um preço,
mas vocês não são igreja de Satanás. Mas ali existe uma sinagoga que não é sinagoga minha, é sinagoga de Satanás. É uma palavra pesada, irmãos. É uma palavra dura. A gente dizer que alguma coisa é do diabo, isso aí tem que ser dito com muita convicção. Porque a gente pode correr hoje de dizer que alguma coisa é de Deus e é do diabo. Mas aqui quem está fazendo esse julgamento é Jesus, irmãos. Ou seja, o engano e a hipocrisia não enganam e nem agradam a Deus. Aqueles judeus eram enganosos e hipócritas. E por isso eles foram chamados de sinagoga de Satanás. Então isso é um alerta para a igreja, porque a igreja ela pode se transformar nisso. De repente, irmãos, aquela sinagoga no início era uma sinagoga fiel, que lia a Escritura, que estudava a Bíblia, que fazia suas orações, que estava até indo por um caminho interessante, quem sabe até se aproximando da igreja. Mas quando começou a sofrer pressão, o que aconteceu? Eles foram abrindo mão. Não é assim que acontece com a gente? De repente a gente conhece a Jesus, de repente a gente é tocado pelo amor de Deus, a gente começa, não sou crente, me batizei, estou no espaço da graça, estou na igreja tal, glória a Deus, aleluia. Aí o tempo vai passando, aí o que vai acontecendo? Nós vamos virando igreja de Satanás, irmão. Como assim, pastor? A gente começa a abrir mão. A gente começa a conceder espaços. A gente começa a fazer acordos. Não, domingo eu estou na igreja, mas durante a semana eu dou as minhas escapadas. Os meus valores são dúbios. Ao mesmo tempo que eu tenho valores que agradam a Deus, eu tenho valores que me agradam, que apetecem à minha carne, ao mundo e ao diabo. Isso nos leva a nos transformarmos em dar espaço a Satanás. É uma coisa dura, irmãos. Mas é por isso que Jesus vai dizer naquele dia que há muitos, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. E ele está dizendo isso para pessoas que não estavam na igreja. Essa palavra é dirigida a pessoas que se diziam da igreja. Diz, afastai-vos de mim, eu não te conheço. Você diz que operou milagres, que curou, que fez isso, que fez aquilo, mas eu não te conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque o estilo de vida desses não batia com aquilo que realmente eles diziam que eram. Irmãos, ser cristão, irmãos, de verdade, é uma bênção, é a grande bênção, é maravilhoso, é extraordinário, irmãos. Mas sempre produz sofrimento, irmãos. Ser cristão de verdade, irmãos, nos leva a sofrer. Essa igreja que nós estamos meditando sobre ela, por causa da realidade que ela vivia, o contexto que ela vivia, eu estava pensando nisso, ela joga por terra, irmãos, todas essas ideias da chamada teologia da prosperidade. Observe só o que Jesus diz no verso 10. Não temas o que hás de sofrer. Jesus em momento nenhum aqui fala de prosperidade material para aquela igreja. Não é que Jesus é contra isso, irmãos. O Senhor abençoa a sua igreja. Mas o que Jesus diz aqui, o diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Em momento de Jesus diz assim, olha, Deus vai te dar um carrão, Deus vai te dar uma casona, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai... Não, ele está dizendo, olha, vocês fiquem firmes, não tema o que vocês vão sofrer. Eu acho que um texto desse nunca vai ser lido numa igreja que prega a teologia da prosperidade. Como é que um pregador da prosperidade vai explicar isso? E olha que Jesus está falando com uma igreja abençoada, irmãos. Não era uma falsa igreja, não era uma igreja em pecado, era uma igreja fiel. Uma igreja fiel, irmãos, ela tem que estar pronta para o sofrimento. Um crente fiel, ele tem que estar pronto a sofrer, irmãos. Aí a pergunta que cabe para nós, como é que eu estou nessa posição? Será que eu estou disposto a sofrer por Jesus? Será que eu estou disposto a negar o meu eu para a glória de Jesus? Será que eu estou disposto a fazer aquilo que Deus realmente me manda? Aí eu volto à nossa realidade contextual das nossas igrejas hoje. A gente fala, tudo entrego.
Não, eu estou pronto a sofrer por Jesus, sim. Eu estou pronto a dar a minha vida pelo Mestre. Aí o culto acaba às 9h, 8:55 eu já estou limpando a garganta, olhando o relógio, inquieto, doido para ir embora, porque 9h o culto tem que acabar. Aí acaba 9:05, eu saio resmungando. Puxa vida, mas o pastor pregou demais. Passou 5 minutos. Mas eu estou dizendo que entrego tudo, que estou pronto a sofrer por Jesus. Tem alguma coisa errada aí, né, irmão? Tem alguma contradição aí. Porque, eu não sei, o Alex estava me dizendo, o culto antes da noite durou 3h40, né? 30. 3h15. 3h15, irmão. Olha que benção. A gente nem sentiu, irmão. Muitos de nós passamos quase essas 3 horas de pé. Toda vez que a gente vem no retiro, tem cultos assim. Na África é assim, na África o costume é esse. Culto lá é no mínimo 4 horas. E não pense que os crentes vão para a igreja de carro, com ar-condicionado, não, eles vão a pé, andam quilômetros. Quando eles chegam lá, e não tem negócio de ventilador, o lugar muitas vezes é muito mais quente do que esse aqui. E é 4 horas, irmão, de dançar, de glorificar, de ouvir a palavra, de reconhecer o Senhor, de bendizer o Senhor. Eu pergunto, irmãos, qual a igreja que vai receber mais galardões, mais honras no céu do que essa? Do que uma igreja dessa? Entende? A gente precisa aprender com esses irmãos. Jesus não está dizendo à igreja de Esmina que o sofrimento vai sofrer. Teologia da prosperidade, existe uma teologia da prosperidade bíblica, mas essa prosperidade muitas vezes ela traz sofrimento, irmãos. Jesus não diz aqui que o sofrimento vai cessar, mas ele diz que eles iriam padecer ainda mais. Mas o Senhor diz, mas eu vou estar com vocês. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, há um prêmio maior para os fiéis. Coroa, na visão bíblica, sempre era um prêmio para os vencedores. Você lembra os jogos gregos? Eles não ganhavam medalha igual hoje, eles ganhavam uma coroa. Aquela coroa significava que aquele homem, aquela mulher, era um atleta vencedor, irmãos. É isso que Deus tem prometido para aqueles que são fiéis, irmãos, aqueles que caminham com Ele. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor tem uma coroa preparada, o Senhor tem um prêmio preparado, o Senhor tem uma honra preparada. Ah, pastor, mas eu já sou, a maior honra é a salvação, mas isso aqui é o símbolo da salvação, irmãos. Nós vamos chegar naquele momento em que o Senhor vai dizer, bendito meu céu, bendito, venha o bendito do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor tem um reino, o Senhor tem uma glória, o Senhor tem uma coroa da vida para os seus servos que perseveram nesse mundo de tribulação, nesse mundo de angústia, nesse mundo de dor. E olha que nós nem somos igreja sofredora, nós somos igreja livre. Igreja sofredora está lá no Iraque, está lá no Sudão, está lá nos países muçulmanos, no norte da África. É lá que a igreja sofredora está. Nós somos a igreja livre. Talvez por isso que às vezes nós somos tão relaxados, somos tão frios, somos tão carnais, somos tão ignorantes da Bíblia, ignoramos tanto as coisas de Deus, somos tão materialistas, somos tão mimados. Ontem alguém falou assim comigo, pastor, pensei que o senhor ia falar, quando eu falei chega de meninice, alguém me perguntou, pensei que o senhor ia falar chega de mimimi. E é verdade, irmão, chega de mimimi. Eu não sei nem o que é isso, mas chega disso. Entende? Porque, irmão, se hoje que nós temos liberdade, nós vamos ser crentes mimimi, e se vier a perseguição? Como é que vai ser? Se de repente, vamos supor que, sei lá, é proibido, vamos fechar, esse espaço aí não pode mais ser igreja.
Ninguém pode andar mais com Bíblia, é proibido vender Bíblia, é proibido editar Bíblia e etc. Vamos supor que acontecesse. E aí? Se chegasse uma carta para você na sua casa dizendo assim, olha, ou você nega a Jesus ou você vai ter que tirar o seu filho dessa escola. Ou seu filho chegasse em casa com um olho vermelho e disse, o que aconteceu? Ah, meu professor me bateu porque eu sou cristão. E aí? Ou se você estivesse dormindo de madrugada e entrasse autoridades do Estado dizendo para você, olha, você é cristão e a sua casa foi confiscada porque você é cristão. Isso tudo acontece, irmãos. Ou se de repente você está lá na sua casa, numa reunião de oração, aí entram fanáticos religiosos de outro grupo e começam a bater em todo mundo, dizer, neguem a Jesus e adorem a Alá. E aí? Eu ia falar outra coisa, mas não vou nem falar que é muito pesado. Muita coisa, irmãos. Eu não quero ser dramático, irmãos. Eu não quero ser sensacionalista. Mas, irmãos, a gente precisa se preparar, irmãos. A gente precisa se preparar. Sabe por quê? A profecia bíblica diz que, vocês sabem disso, eu sei que vocês sabem disso. O que vai acontecer? A perseguição vai diminuir ou vai aumentar? Vai aumentar, irmãos. Pode ser que muitos de nós que estamos aqui não cheguemos a experimentá-la toda, mas ela vai chegar, ela vai aumentar. Talvez os jovens, as crianças que estão aqui, venham passar por isso. Então nós temos que fazer dos nossos filhos, colocar no coração deles a mensagem de Deus, irmãos, e não mimar os nossos filhos. Filho de crente não é para ser mimado, é para ser discipulado, irmãos. Entende? Porque vai chegar uma hora que você vai liberar seu filho, irmão. E o que vai fazer diferença na vida dele é o que ele tem no coração. Esse é o maior legado que você pode deixar para ele. Quantos pais ricos deixam riqueza para os seus filhos e quando o pai morre, o filho dilapida tudo, perde tudo. Com droga, com farra, com bebida, com má administração. Mas se aquele filho, pode ser um filho de um pobre, mas se ele tem a palavra de Deus no coração, ele vai ser vitorioso, irmão. Você está entendendo? Esse é o grande legado. E se ele é crente, quando vier a perseguição, vamos dizer que nós morremos. Mas aí vem a perseguição que vai alcançar os nossos filhos. E aí? Eles estão preparados. Eles são como a igreja de Esmirna, uma igreja firme, uma igreja que não é a igreja de Satanás, não é a sinagoga de Satanás, é a igreja do Senhor. É a igreja que está preparada para o sofrimento, é uma igreja que está de pé, é uma igreja de crentes fiéis, irmãos. Porque ele diz que o crente, irmãos, ele não sofre a segunda morte. O que é essa segunda morte? É a morte espiritual, irmão. O crente, ele só morre uma vez, irmãos. Quem não conhece, quem não anda, quem não é fiel, quem não está na presença do Senhor, quem não se converteu, morre duas vezes, irmãos. Se Jesus não voltar antes, morre fisicamente e morre espiritualmente. Eu acho que é melhor você não apostar. Tem gente que diz assim, mas se o inferno não existe, é melhor você não apostar nisso não. É melhor você crer e ir para o céu do que você ficar apostando que não existe inferno. Porque você pode ter uma triste surpresa. Ou melhor, você vai ter uma triste surpresa. Então, meus amados, igreja relevante na terra e preparada para o céu, entende? E eu quero fazer as conclusões. Entende que a verdadeira riqueza, irmãos, é espiritual. A igreja estava numa cidade rica, Esmirna era uma cidade rica, fiel a Roma, mas a Bíblia diz que era uma igreja pobre. Pobreza, irmãos, não é virtude não, certo? Pobreza, eu sou pobrezinho, depende, você é pobrezinho por quê? Porque você não trabalha, porque você não quer nada. Não, aqui a igreja era pobre, irmãos, porque ela era perseguida, os crentes tiveram seus bens confiscados pelo Estado. Todo mundo sabe o que é confiscado, né? Eles foram tirados deles, os seus bens, seu patrimônio. Então a igreja não tinha recurso, mas era uma igreja fiel, irmãos. Às vezes a igreja ela é rica, como tem, eu não vou falar aqui agora, mas é pobre espiritualmente. Está cheio disso. Eu tive um professor que já está na glória, pastor Davi Gomes.
Ele pregou em vários países. Ele contou que ele foi pregar numa igreja, acho que foi na Austrália, nos Estados Unidos, não sei mais onde. Quando ele chegou lá, antes dele entrar, e era um homem de avivamento, um homem de oração, ele me deu aula da teologia da oração. E ele disse assim, o pastor da igreja chamou ele e disse assim: pastor, eu quero pedir uma coisa do pastor. O pastor, quando pregar, o senhor não faça apelo de nenhum tipo, que se o senhor fizer apelo, o senhor pode me prejudicar na igreja. Aí ele chutou a canela do pastor Davi Gomes. Falou: como é que é? Fazer? Não pode? Mas por quê? Não, porque aquele regente do coro lá, ele ganha para ser o regente. E foi citando, né, a situação, aquela irmã lá, ela é a maior contribuinte da igreja, só que ela tem um problema assim. Ele falou com a pessoa errada, irmão. O pastor foi e pregou, desafiou aquela igreja, no final aquela igreja estava de joelho chorando. O pastor Davi Gomes foi pregar numa convenção de pastores, e um pastor falando mal do outro, porque o pastor fulano está em pecado, porque o pastor não sei o quê, porque o pastor dividiu a igreja, e aí no final o pastor Davi Gomes pegou a palavra. Para resumir a história, no final daquela reunião, aqueles pastores estavam todos de joelhos, chorando, quebrantados na presença do Senhor. Irmãos, a igreja precisa entender que a verdadeira riqueza, ela é espiritual. Deus, ele pode colocar recursos na sua mão, irmãos. Deus, ele pode levantar crentes ricos, como ele levanta. E a gente já aprendeu na nossa igreja que nós somos abençoados para abençoar. Então, se Deus me abençoa, é para me ser bênção. Se Deus coloca dinheiro, muito dinheiro na minha mão, mais até do que eu preciso, é para quê? Não é para mim ficar, olha como eu sou abençoado. Não, irmãos, é para dizer, eu vou abençoar missões, eu vou abençoar o ministério da igreja, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou abençoar um irmão carente, eu vou ser usado por Deus naquilo que Deus tem colocado na minha mão. É assim, porque eu entendo que a maior riqueza é a riqueza espiritual. Uma igreja fiel é uma igreja que entende isso. Ela entende que Jesus é o seu maior tesouro. Jesus é o nosso maior tesouro. Uma igreja relevante na terra e preparada para o céu, irmãos, não pode fazer acordo que diluam o seu compromisso com Jesus. Nós ouvimos isso ontem aqui, de alguma maneira. Então, irmão, eu tenho que parar e avaliar a minha vida. Senhor, será que eu estou fazendo acordo com o mundo? Quando eu estou na igreja, eu sou um. Quando eu estou na rua, com meus amigos, com meus colegas de escola, de faculdade, de trabalho, eu sou outro. O cara está contando piada suja, eu estou rindo do meio dele. O cara está lá falando besteira, eu estou lá no meio dele, achando bacana, e etc. Não tem diferença nenhuma, eu estou diluindo a minha fé, irmãos. Estou fazendo compromisso com o mundo. E o diabo é sagaz, irmãos. O diabo, ele não entra, ele vai entrando aos poucos. Quando eu for ver, a minha fé já diluiu. Por quê? Porque eu não vigiei. Aí eu estou frio, meu dom está enterrado, meu talento está escondido, o Espírito Santo está apagado na minha vida, o Espírito Santo está entristecido na minha vida. Eu estou ali a um pé, a um passo de me afastar da presença de Deus. Por quê? Porque eu fui diluindo, o canto da sereia foi me encantando e eu fui me deixando levar. Esse negócio, tudo é o diabo me fez fazer isso. O diabo, ele é terrível, o diabo é diabo, irmão. Mas, presta atenção, eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. Eu tenho escolhas a fazer. Eu posso tomar decisões que Deus me ajude, que Deus me orienta. Então, nós não podemos fazer acordos que diluam o nosso compromisso com Jesus. E por maior que sejam as lutas, irmãos, nós aprendemos aqui com a igreja de Esmina, devido ao nosso compromisso com Jesus, nós precisamos seguir adiante, irmãos. Porque o Senhor vai conosco, irmãos, aqui, e Ele tem um prêmio glorioso para os vencedores na glória, irmãos. Nós não estamos aqui sozinhos. Irmãos, eu fico pensando, por que a igreja sofredora, perseguida, ela é mais espiritual do que a igreja livre? Porque, como eles estão debaixo de perseguição dura, eles entendem isso,
que Jesus é o seu grande tesouro. Então, o amor deles, a adoração deles, a oração deles, é como se fosse assim: essa oração pode ser a minha última oração. Esse louvor pode ser a última vez que eu vou cantar aqui na terra para Jesus. Esse ministrar na vida do irmão pode ser o último ministrar na vida do meu irmão, porque amanhã eu posso morrer pela minha fé. Então, cada momento é precioso. Cada momento. Agora, na igreja livre, como é que é? A gente às vezes vem para a igreja para dormir. Tinha um irmão lá numa igreja que eu fui pastor, que ele sentava na igreja. Era um banco. Ele tirava o sapato, tirava a meia, enrolava a meia, botava dentro do sapato. Estou brincando não, irmão. Esticava a mão e ficava. Daqui a pouco ele ia. O pé já estava relaxado, né? Muito interessante. Agora eu pergunto a você, era um irmão altamente problemático. A pergunta eu afirmo a você, era um irmão bastante problemático, me deu muita dor de cabeça. Um dia eu tinha que endurecer para dizer: irmão, por hoje chega. O irmão fica falando sozinho aí que eu vou para casa, eu não aguento mais hoje não. Aí ele: pastor, não, irmão, por hoje chega. Entrei no carro e fui embora. Era assim, chegou nesse ponto. Era isso que tirava a meiazinha. E ele era detalhista, a meia dele era bem enroladinha assim, e guardada dentro do sapato. E aí, irmão? Por que na igreja livre essas coisas acontecem? Porque a gente não tem essa noção de que aquele culto pode ser o meu último culto ao Senhor aqui na terra. A igreja de Esmirna não, mano. Irmãos, eles sabiam. Por isso que Jesus conforta a igreja, diz: não temas o que hás de sofrer. O diabo vai trabalhar forte, vai colocar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam provados. E vocês vão passar por uma tribulação. Olha, imagine se alguém chega para você e diz uma profecia dessa: meu servo, minha serva, você vai passar por uma tribulação de 10 dias. Eu lembro, irmãos, eu era noivo da Soraya. Eu não conhecia muito essas coisas do Espírito Santo ainda, como não conheço, ainda preciso conhecer mais. A minha sogra é uma crente antiga da Assembleia de Deus. Ela, da Paraíba, ela veio no Rio. Foi quando eu fui ficar noivo da Soraya. Ela veio no Rio. E ela pediu para ir numa igreja, acho que foi isso. Ou ela conheceu uma irmã no prédio, eu não me lembro. Eu sei que ela teve um encontro com uma outra irmã, e a irmã falou para ela: olha, Deus vai colher um dos seus filhos. Aí a Soraya falou comigo: ó, minha mãe, uma irmã profetizou para minha mãe que Deus vai colher um dos filhos dela. Eu confesso que eu fiquei meio em crise, como um bom batistão na época. Falei: poxa, Deus vai falar isso para uma pessoa, fazer a pessoa sofrer? Poxa, mas que coisa esquisita, Deus falar para a mãe que Deus vai levar um dos filhos dela. Eu fiquei assim, eu não aceitei muito aquilo não, irmão, achei meio esquisito aquilo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu. Eu não me lembro quanto tempo depois, o irmão da minha esposa, quanto? 9 meses depois, ele sofreu um acidente e partiu para a glória, partiu para a eternidade. Imagine, irmãos, hoje eu entendo isso, acho que entendo um pouquinho isso. Por que Deus revelou aquilo àquela irmã? Primeiro, porque Deus sabia que aquela irmã estava estruturada para ouvir aquilo. Porque ela creu. Mas ela não se desesperou, ela ficou triste, comia assim, mas era uma irmã de oração, é uma irmã de oração. Na simplicidade dela, é uma mulher de oração. E ela se apegou mais ainda ao Senhor. Senhor, o Senhor vai fazer isso, então, Senhor, me fortalece. Por que Jesus está avisando a igreja aqui? Não é para a igreja ficar desesperada, irmão, é para a igreja estar preparada, irmãos. Jesus está dizendo: ó, não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E passareis por uma tribulação. Puxa, já vou ter que sofrer. O diabo vai colocar alguns na prisão. E ainda vamos passar por uma tribulação de 10 dias. Mas o Senhor diz: ser fiel até a morte,
e eu te darei a coroa da vida. Não desista, permaneça de pé, permaneça na minha presença, porque isso que você vai passar é temporário, mas eu tenho uma eternidade gloriosa para você. Então, irmão, igreja, prepare-se, fique de pé na presença do Senhor. Fique de pé, leve a sério o que Deus tem falado com você, em cada culto, em cada hora que você lê a Bíblia, em cada mensagem que você ouve. Fique de pé na presença do Senhor, reconheça a presença dEle com você, Ele prepara os seus servos. Espaço da graça. Os irmãos lembram como no início da nossa igreja Deus falou tantas coisas que nós iríamos passar? Lutas, batalhas, olha, vocês vão passar por batalhas. E nós passamos, irmãos. A gente não sabia de onde vinha, mas daqui a pouco a gente estava envolvido numa igreja nova, mas já enfrentando algumas batalhas pesadas. Tentando tirar a gente dali, palavras perseguitórias sobre nós, etc., julgamentos. Mas a igreja estava preparada, porque o Senhor nos avisou. O que a gente fez, irmão, lembra? A gente orava, a gente clamava. Senhor, tem misericórdia, nos guarda, nos protege, nos prepara. Aí, de repente, quando isso cessa, a gente tem uma tendência a abaixar a guarda. Igreja, levante a guarda. Esteja preparada. Esteja de pé diante de Jesus. Porque Ele está conosco. Ele disse, não temas, não temas. Imagina o conforto daquela igreja. Talvez o pastor daquela igreja disse, olha, irmão, nós recebemos uma mensagem do Senhor. Nós estamos sofrendo e vamos sofrer um pouquinho mais nessa cidade. Mas o Senhor da igreja disse para a gente não ter medo. Para a gente ser fiel, para a gente perseverar. Se você tiver que morrer, não negue a Jesus. Se mandarem você adorar o imperador, diga não ao imperador e sim a Jesus. Porque se você for fiel até a morte, a Bíblia diz que você vai ser coroado com a coroa da vitória. E você não vai receber a segunda morte, mas você vai estar na presença do Senhor para sempre. E o Senhor, como de costume, encerra dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com o Senhor, irmão. Feche os seus olhos e converse com Deus, irmão. Diga para Deus. Fale da sua fraqueza, das suas lutas para Deus, porque é Ele que te fortalece. A igreja ela é invencível, irmãos. Porque, como nós aprendemos nessa manhã, os perseguidores podem até matar o nosso corpo, mas eles não podem matar a nossa alma. Se nós estivermos caminhando na presença de Jesus. O Senhor não quer que a gente tenha apenas o nome de crente, aparência exterior de crente. Ele quer que o nosso coração seja de crente. Ele quer que a nossa vida expresse o nosso coração. E crente fiel, irmão. Crente que está disposto de verdade a morrer por Jesus. Eu estou disposto a morrer por Jesus. Eu estou disposto a dar a minha vida para Jesus de verdade. A entregar tudo de verdade. Tem um hino, antigo do cantor cristão, que é igual essa música que nós cantamos, diz, tudo entregarei. Tudo a ti por Cristo entrego. Quanta mentira, às vezes a gente canta, irmãos. Tudo entregarei. Aí é um sacrifício ir para o culto. A mulher tem que estar brigando. Você não vai para o culto não, homem? Ou o marido às vezes tem que brigar com você. Não vai para o culto não. O sacrifício ir para o culto. Tudo entregarei. Para ajudar em alguma coisa é uma luta. Para exercer o dom do Espírito Santo que Ele te deu, para exercer a favor da igreja,
é um mistério. Nós temos que repensar essas coisas, irmãos. Nós temos que repensar tudo isso. Porque Jesus não precisa dos nossos favores, nós é que precisamos do favor dele. E o favor dele é imerecido, porque se fosse merecido, nós já estávamos condenados. Então, meu irmão, nessa manhã, a mensagem dessa manhã, se a gente pode resumir numa palavra, é essa: precisamos estar preparados, irmãos. Não dá para ser relevante na terra despreparado, e muito menos estar preparado para o céu, se nós não estamos realmente comprometidos com Jesus aqui. Não adianta ter um nome no hall de membros, andar com Bíblia na mão. Quando nos perguntam, você é o quê? Eu sou evangélico. Não adianta dizer essas coisas, se a nossa vida realmente não está comprometida com Jesus. Se está numa festa, se está num baile, se está em ambientes outros, é mais prazeroso do que estar na presença de Deus. Então, irmão, você precisa se arrepender dos seus pecados e correr para a misericórdia de Deus. Se o pecado está ganhando mais espaço na minha vida do que a minha atenção a Jesus, eu preciso cair aos pés do Senhor e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Muda, Senhor, a minha vida. Você precisa deixar Deus, irmãos, ser Senhor de verdade de todas as coisas. Ele é dono de tudo, mas Ele quer ser Senhor da tua vida. Lembre-se, Ele conhece, Ele conhece, Ele conhece. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. E o Senhor avisa a tua igreja, Pai. Nós estamos nesse mundo que cada vez mais se afasta do Senhor. Mas, Pai, nós queremos andar na contramão do mundo, Senhor. Enquanto o mundo se afasta do Senhor, nós queremos ir para perto do Senhor. E enquanto caminhamos para perto do Senhor, nós queremos trazer outros conosco, Pai. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, perdoa a nossa hipocrisia, Senhor, o nosso farisaísmo, o nosso legalismo, perdoa a nossa carnalidade, a nossa falta de compromisso, o nosso comodismo, a nossa frieza espiritual, Pai. Perdoa, Senhor, nossa comunhão com o mundo, Senhor. Nos liberta dessas coisas, Senhor. Nos ajude a amar mais o Senhor. Nos ajude a fazer do Senhor nosso verdadeiro prazer e alegria. Nos ajude a estar preparados, Senhor, para qualquer nível de perseguição. Hoje, a nossa perseguição no Brasil é tão superficial ainda, Pai. É uma imagem, é uma crítica na internet, é um artigo no jornal falando mal da igreja, e muitas vezes apontando verdades que nós mesmos temos deixado a desejar. Eu acho que nenhum de nós aqui apanhou ou foi constrangido por causa da sua fé. Ao contrário, muitas vezes quando falamos que somos crente, ouvimos alguém dizer: ah, minha mãe também é crente, eu também já frequentei igreja, eu também gosto dos crentes. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer realmente compromissos radicais contigo, Senhor. Compromissos verdadeiros que nos levem a viver, tendo como prioridade viver para a tua glória, Senhor. E não para satisfazer os nossos desejos carnais. Tem misericórdia de nós, Pai. Que nós que estamos reunidos aqui sejamos uma igreja preparada, Senhor. Uma igreja de fiéis, Pai, que estão dispostos a ir até a morte pelo Senhor. Ó Espírito Santo, capacita-nos para isso. Enche o teu povo, Senhor. Perdoa os pecados, Pai. Deus, que haja uma resposta no coração do teu povo, Senhor. Uma resposta verdadeira que agrada o teu coração, Pai. Chega, Pai, de brincar de crente.
Chega, Senhor, de brincar de membro de igreja. Chega de viver, Pai, de aparência. Chega, Pai, de viver tendo a carne como guia, Senhor. Tendo o diabo como inspirador e tendo o mundo como referência. Chega, Senhor. Nós queremos ser totalmente teus, Pai. Deixar que o Senhor reine de fato na nossa vida. Que o teu reino seja estabelecido nos nossos corações, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Faz desta igreja uma igreja preparada, Senhor. Preparada para o futuro, preparada para o amanhã. Seja ele de grande, média ou terrível tribulação, Pai. Mas que o Senhor esteja conosco, Pai. Que ao lado do Senhor nós somos imbatíveis, Pai. Nós somos invencíveis. Pedimos que ao final de tudo, Pai, nós sejamos achados fiéis. E cada um aqui um dia, Pai, possa se encontrar na glória, coroado por Ti, Senhor. A coroa dos vencedores, Pai. Daqueles peregrinos que passaram por essa terra, que lutaram, que deram o seu melhor, que foram fiéis até a morte, Pai. E chegaram na glória e ouviram aquelas doces palavras: vinde bendito do meu Pai, abençoado do meu Pai, vitorioso do meu Pai, e receba por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Que o Senhor esteja apelando aos corações aqui nesta manhã. Que o Senhor complete esta obra no coração. Traz, Senhor, o arrependimento, traz o quebrantamento, traz o compromisso, Pai, nesse coração que está endurecido, frio e desligado da Tua presença, Pai. Traz. Fortalece aquele que tem andado na Tua presença, Pai. Aquele que tem testemunhado, aquele que tem agradado o Teu coração. Fortalece ainda mais, para que ele não desfaleça pelas pressões, às vezes até dentro da própria igreja, Pai. Quando a gente ouve daquele que não tem compromisso, para quê? Para que isso? Para que tanta oração? Para que tanto culto? Para que tanta pregação? Para que tanto louvor? Para que tanto isso? Que essa palavra seja repreendida, Pai. E nós possamos amar o Senhor e dar o nosso melhor para Ti, Pai. Abençoa Teu povo, Senhor. Continua abençoando Teu povo, Senhor. Guarda-nos no restante desses dias do retiro. Abençoa o culto da noite. Que o Senhor esteja também ministrando poderosamente. Abençoa o pregador, o Taylor, que vai estar conosco. Traz ele guardado por Ti. Usa ele para a glória do Senhor, Pai. Se ele tem no coração alguma coisa que o Senhor não colocou, o Senhor tira. E usa ele de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos abençoe amanhã, no culto da manhã, no encerramento, no almoço que vamos ter hoje, daqui a pouco. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Alimento físico, alimento espiritual. Abençoa Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus.